Olá, Mari, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela demora, mas eu estava bem na correria aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar te ajudar da seguinte maneira. Eu vou, digamos, resolver dois exercícios que envolvem forças centrípeta, né? E energia mecânica. Então, para começar, vamos falar de força no movimento circular. Bom, aí imagine que aqui eu tenho um looping e um corpo fazendo um movimento circular dentro desse looping, tá? Então não é exatamente um movimento harmônico, né? Um movimento plano, onde a força é unicamente numa determinada direção. Não, esse cara aqui ele está girando, tem força normal que está variando a direção e também tem a força peso. Bom, nesse caso nós temos a força peso, que eu vou chamar de P, a força normal, que eu vou chamar de N, a resultante centrípeta. A resultante, por se tratar de uma resultante, ela corresponde a uma soma de forças, tá? Podendo ser uma, duas ou até mais forças. Com relação às fórmulas, a força-peso é igual à massa vezes a gravidade. A normal, ela é perpendicular à interface e ela vai variar de acordo com a necessidade, tá? Não tem uma formulinha que te diz qual é o valor da normal, uma relação entre elas. Um bloco, por exemplo, parado numa mesa plana e horizontal, é tal que a normal tem o mesmo módulo que o peso, né? Só como exemplo. Então, em outras situações, a normal vai ter um valor diferente. Então, ela é uma força perpendicular a uma interface, a uma superfície. A resultante, quando ela aponta para o centro, a gente chama ela de resultante centrípeta e a fórmula dela é essa daí, né? mv² sobre r. Vamos falar do formulário agora relativo à energia. Nós temos a energia potencial gravitacional, que é mgh. Nós temos a energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Nossa, elástica? Eu não sei exatamente o que você vê desse assunto. Eu também não sei o porquê da sua pergunta. Mas sim, se é um tipo de energia mecânica, no caso, ela pode aparecer sim. E energia cinética, que é mv² por 2. É mais comum trabalharmos com potencial gravitacional e cinética. Aqui não tem uma receitinha de bolo, tá? Cada problema vai ter ter o seu jeito de resolver. E a melhor forma de aprender é resolver uma gama muito grande de problemas. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, como exemplo, vamos começar com um caso bem mais simples. Imagina que o que eu quero saber é determinar a menor velocidade para que um corpo complete um looping numa trajetória curvilínea e circular de raio R, tá? É um probleminha bem clássico, hein? Bem manjado, tá? Então eu tenho aí um looping, pode ser, sei lá, o Globo da Morte, alguma coisa assim, mas é um looping e a pessoa vai ter que realizar esse looping, esse objeto vai realizar esse looping. A primeira coisa que a gente faz é o diagrama de forças. Se eu quero a velocidade mínima ela vai ser lá no ponto mais alto, tá? Bom, vou fazer o diagrama de força, então eu coloco o corpinho aqui do lado. Quais forças agem sobre ele? Cuidado, só tem duas. Só tem duas possíveis forças se eu ignorar o atrito, tá? Isso eu não comentei, mas a gente sempre vai ignorar o atrito nesses casos. Temos aqui a força peso, que aponta para baixo. E se a velocidade não for realmente mínima, se tiver um contato ali com a superfície interna do globo, do looping, vai ter também uma normal, que ela é uma força de contato e perpendicular à interface. Beleza. Então, essas duas forças apontam para baixo. Logo, a sua soma é a resultante. Tá? É a resultante, é o resultado. Tá? Então, a normal mais o peso me dá a centrípeta. Portanto, mv² sobre r é a normal mais o peso, que é mg. Como ele quer a menor velocidade possível, o lado direito dessa equação também tem que ser o menor possível. Portanto, a normal ela tem que ser o mínimo possível. E o menor valor possível é zero. Assim, mv² sobre r é mg. Se eu cortar o m dos dois lados, eu obtenho que a velocidade é raiz de rg. Tá? Bom, vamos guardar esse resultado aqui por enquanto. Estou fazendo ele de forma literal. Tá? Até porque na hora que formos resolver os problemas, muitas vezes fazemos dessa maneira, de forma literal. Vamos então para o exemplo de número 2. Neste exemplo, eu vou aproveitar o resultado anterior. Tá?
Então, imagina que eu tenho aqui, né, uma rampa, um ponto A, no qual eu vou soltar um objeto. Ele vai rolar essa rampa sem atrito, tá? Lá embaixo, ele vai encontrar o looping e ele vai completar o looping lá no ponto B. Aquele looping tem raio R. Determine a altura mínima H para que um corpo liberado no ponto A complete o looping de raio R. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir esse problema em dois. A primeira parte que eu resolvi pensar corresponde justamente ao que a gente já fez no exemplo 1. Tá? Então, assim como determinamos no exercício anterior a velocidade para completar um looping, então em B a velocidade mínima é VB igual a RG. Tudo bem? Então, assim, você vai ignorar o ponto A, você vai determinar qual é a menor velocidade para que o corpo complete uma volta no looping. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de energia. Então, sabendo que o sistema é conservativo, a energia mecânica lá no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Cuidado, hein? Energia mecânica a gente tem quais? Potencial e cinética. Mas a potencial ela pode ser de vários tipos, gravitacional, elástica, por exemplo, tá? Aqui, felizmente, só temos a potencial gravitacional. Então, em A, quais são as energias mecânicas? Potencial gravitacional, mgh, e cinética, mva ao quadrado sobre 2. E em B, também, potencial gravitacional, mghb, e cinética, mvb ao quadrado sobre 2. Bom, note que ele fala que o corpo ele é liberado no ponto A, então a velocidade no ponto A é zero. Podemos dividir toda a equação por m, tá? Então a massa vai embora e a equação fica gh, eu omiti o índice A, porque a altura do ponto A ele chama de h, é igual a g vezes a altura em B. Quanto que vale a altura em B? A altura em B aqui ó, é 2R, tá? Por isso que eu substituo a altura em B por 2R. Mais raiz de RG, esse raiz de RG é o resultado do exercício anterior, tá? Sobre 2, tá? Porque é a VB aqui, ó, a velocidade no ponto B. Beleza, então isso vai te dar GH igual a 2RG mais RG por 2. Vamos dividir todo mundo por G, então sobra aqui H é igual, fazendo um MMC, o denominador é 2, então 2 dividido por 1 vezes 2, 4. 4R mais 2 dividido por 2, 1 vezes R, 1. Então H é igual a 5R sobre 2, ou seja, 2,5R. Certinho? Então, assim, não tem muito o que apontar de teoria. A teoria era bem simples. Em termos de pré-requisito, vamos dizer assim, que são as forças, né, e as energias. Agora, o problema está que em cada exercício é um caso diferente. Então, para cada exercício, você vai fazer uma decomposição de forças, você vai trabalhar de uma maneira diferente. Se você quiser me mandar algum exercício, alguma coisa assim, eu posso tentar fazer alguma resolução desse estilo aqui. Beleza? Valeu! Tchau, tchau.